Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo de estudo das mensagens dos mentores. Hoje, nós estamos continuando a live 14. Ela foi gravada no dia 13 de 11 de 2020, uma live mais antiga do portal. A gente já estudou 2 partes dela e essa terceira parte a gente vai finalizar então a análise dessa mensagem, Antes aqui dar as boas-vindas para a Dalila, para a Aline. Tudo bem, meninas? Fiquem à vontade. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Saudações a todos, que tenhamos um bom estudo. Com certeza será. Pessoal, só lembrando, estamos acompanhando esse livro aqui, o Sementes de Esperança, livro das 50 mensagens, primeiras mensagens das lives dos mentores, que acontecem nas sextas-feiras no Portal Paz. Então, cada mensagem dessa traz muitas reflexões para a gente. Tenho certeza que vocês estão acompanhando e, sempre é bom, se vocês estiverem gostando do conteúdo, deixar o like, compartilhar com mais pessoas para que essas mensagens, essas reflexões que a gente faz, pequenas reflexões, cheguem até mais pessoas e possam também inspirá-las a seguirem por um caminho melhor. Acho que esse é o objetivo maior da gente estar fazendo esse estudo e trazendo essas mensagens aqui tão bonitas para a gente poder refletir e seguir adiante. Então eu vou passar o trechinho da mensagem e depois a gente retorna aqui para conversar um pouco com a Dalila, com a Aline, com todos vocês. A terapêutica é linda. A terapêutica é clara. O Evangelho, o culto do Evangelho no lar, apenas uma vez na semana, já é capaz de promover ações inimagináveis à vida humana. A prática da oração antes de deitar e quando começa o dia. A prática e o exercício da gratidão quando algo se manifesta em nossa vida, mesmo que seja de um aprendizado duro e difícil, a gratidão, porque precisamos ser gratos por aquilo que aprendemos, não por aquilo que acreditamos que é necessário gratidão. Por respirar, já somos gratos. Por pulsar o sangue nos nossos corpos físicos, já temos a obrigação de ser gratos, a necessidade de sermos gratos. Pelo simples fato de termos a quem olhar, ao que fazer e ao que direcionar, já temos o direito e o dever e a obrigação de sermos gratos. Então, basta piscar ou existir para sermos gratos. Então, o seu dia foi difícil, seja grato por ele. O seu dia foi duro, os contatos não foram harmoniosos como você imaginava, seja grato por este dia, pelas provações e, acima de tudo, pela aula maravilhosa que você recebeu. Aula de como você não deve ser e de como você não deve agir. Já existe a necessidade da gratidão. Precisamos compreender que a auto-obsessão, que é pouco falada, ela que é capaz de trancar por completo as nossas capacidades de crescermos e prosperarmos. Porque é ela que faz desacreditar em nossas capacidades. É ela que faz não termos a fé necessária para progredir, para avançar. É ela que nos impede de termos a autoconfiança estabelecida, de mostrar que somos capazes e de que estamos preparados para o que a vida nos oferecer. A autoobsessão é a barreira que nos limita a não vermos quem realmente somos. Então, te permita viver, te permita aprender, te permita a caminhar. E então, o processo se dará por completo.
Não temas a vida. Não temas a tua capacidade. Apenas caminhe, lembrando que sem a caridade não há salvação. Sendo que você nunca foi condenado, então não precisará de salvação, precisará apenas de caridade. E ao doar-se, você ampliará sua capacidade vibracional, aumentando então a sua capacidade de percepção do físico e do extrafísico, aumentando esta capacidade, as moléculas, os genes, as células, os átomos do teu organismo vibram em frequência diferente, promovendo-te a cura, promovendo-te o esclarecimento. E então, aquilo que antes era uma luz opaca, torna-se uma luz de extremo brilho. E então você deixa de estar no estado de provações e passa a estar no estado regenerado de consciência. E então, meu querido irmão, minha querida irmã, estaremos no processo acelerado de evolução espiritual, rumando a nossa capacidade de espíritos felizes. Nesta noite, com muito amor e com o auxílio da fraternidade médica do espaço, a falange médica do espaço, estaremos visitando cada um de vocês, levando a palavra amiga, levando as energias para a transmutação, para a reconstrução celular, para a reconstrução e realinhamento de seus chakras, de seus pontos de equilíbrio energético, como nádios, como os meridianos, para que amanhã, ao você despertar, você possa refletir um pouco mais sobre o pouco que conversamos hoje e ver o quão especial você é para Deus, para Jesus e para o universo. Muito bem, pessoal. Mensagem bem bacana, né? Essa terceira parte. Então, a gente até tinha brincado no vídeo anterior, né? Que ele vinha, o Lázaro, né? Vinha trazendo as reflexões dele sobre os tipos de obsessão, né? Trazia uma pincelada ou outra sobre as questões que a gente pode mudar na nossa vida para tratar dessas obsessões. Ele não aprofunda muito nos tipos, mas ele vai trazendo essa problemática, né, nas mensagens anteriores, e aí quando chega nessa terceira parte, ele vai trazer ali como que a gente pode fazer então, né, quais são as práticas que a gente pode fazer ou permear na nossa vida para que a gente saia desses processos, né, de obsessão, e principalmente a auto-obsessão, que é uma das que ele vê como as mais importantes, que são aquelas que nós mesmos nos limitamos a construir aquilo que a gente deseja, né? Ter um caminho mais leve, um caminho mais feliz. Então ele fala aqui, né, nesse trechinho do culto do Evangelho no Lar, a prática da oração e a prática da gratidão, que ele reforça muito essa questão, né, de nós sermos gratos por tudo que está ao nosso redor, né? Até o ato aqui de respirar, a gente tem que ser grato, o sangue pulsando nas nossas veias, né? O nosso corpo como sendo uma máquina biológica perfeita, né? Então, tudo isso a gente deveria, pelo menos, né, tentar aprender a ser grato por aquilo que já temos, por aquilo que já conquistamos, por aquilo que nos cerca, né? Quando ele falava desse trecho, me veio uma frase assim: a vida é um milagre. Se a gente começa a pensar que a nossa vida é realmente isso, né, um milagre, só por a gente existir, acho que a coisa já vai mudando de figura, né? A gente tem a tendência ainda de ficar muito polarizando a nossa mente para a parte mais negativa, para os nossos problemas, as coisas que já passaram, aquilo que talvez venha para o futuro, os problemas que a gente está vivenciando agora no presente. Esquecemos que também temos coisas boas e que a nossa vida também tem muita felicidade, né? A gente não acaba às vezes não enxergando, justamente porque a gente está só pensando em problemas, pensando em situações, e isso de certa forma é um processo obsessivo, auto-obsessivo. Então que a gente possa fazer esse movimento através aqui do que ele falou, Evangelho no Lar, de conectar com Deus, com as energias boas que a gente já entende que fazem bem para a gente, né?
uma prece bem sentida, um salmo, né, uma oração ali do coração, uma conversa edificante, né, ler um livro que te agrada, né, tentar buscar, sei lá, uma música que nos inspira, que nos melhora a energia, né, brincar com os nossos filhos, não sei, dar uma caminhada na praia, correr no parque, fazer alguma coisa que a gente gosta para nos desprendermos das nossas rotinas aí meio automáticas, e a partir daí a gente consegue, acho, começar a enxergar que a nossa vida também é cheia de bênçãos e não só de tristeza. Talvez assim a vida vá ficando um pouco mais fácil. Mas eu sempre falo demais, vou deixar as meninas falarem um pouquinho também. Tenha vontade. Não fala nada, fala o que precisa, né? Bom, eu acho que a gente ainda vem muito de uma crença que o sofrimento é necessário, né? Que a gente precisa muito, às vezes, sofrer para que possamos melhorar. Eu acredito que a gente tem essa opção, esse desafio de melhorar, sim, mas se a gente encara a vida como, eu preciso de momentos, né, para eu, digamos, chegar, pelo menos na minha crença, que eu cresci, é muito assim, ainda se considera que a pessoa que sofre muito, ela tem, né, consegue chegar, digamos assim, ao reino dos céus. E eu acho que está aí o grande segredo, a gente entender que diante dessas dificuldades, a gente ainda precisa ser grato, a gente ainda precisa, né, merece ser feliz. E quanto mais a gente acreditar nesse amor, eu acho que a gente ainda tem pouca noção desse amor de Deus por nós, a gente ainda, pelo menos assim, eu vejo muitas pessoas vendo um Deus muito punitivo ainda, um Deus muito, né, um Deus muito homem. A gente ainda enxerga Deus como um senhor, como às vezes o Jordelei mesmo fala, um senhor velho que vai nos castigar se a gente não fizer de acordo, né, com o que se espera. E a gente precisa se encaminhar no caminho, né, da retidão, se melhorar, mas não é ele que nos pune, somos nós que de acordo com a nossa energia, a gente não consegue chegar, né, estar, talvez, tão próximo de Deus quanto a gente gostaria. Somos nós que nos limitamos. E quando eu assisti aquela série The Chosen, parece que eu vi um Jesus mais humano de novo, né? Um Jesus alegre, que gostava de conversar, que gostava de estar no meio das pessoas. É nesse Jesus que eu sempre acreditei. Então, assim, a gente precisa parar de cultuar a dor, né? E aprender que mesmo nas dificuldades, a gente merece ser feliz. A gente merece ter esse amor de Jesus e ter fé de que as coisas vão melhorar e não que a gente precisa. Tem gente que logo vem uma coisa boa, já fica pensando, o que será que vai acontecer de ruim? Né? Acha que não pode ser feliz, já está esperando algo ruim. Mas agora logo vai acontecer alguma coisa. Então a gente precisa acreditar no nosso merecimento, é claro que trabalhar na questão da caridade, buscar coisas, fazer as coisas com mais dedicação, talvez no trabalho, talvez na oração, quando estiver fazendo alguma coisa, fazer de coração, de verdade, estar ali naquele momento presente. Eu acho que isso me ajuda muito a me manter, talvez, com um bom humor. Se eu for trabalhar, eu preciso estar ali no trabalho, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu preciso estar presente, me dedicando de verdade ao que eu estou fazendo. Que legal isso que tu disse, né, Dalila? Desse negócio do sofrimento. E é um hábito que a gente tem que quebrar, esse hábito, né? Esse costume, porque a gente já vem desde pequeno sempre sendo podado, e claro que a gente tem que, né, ser moldado ali para os bons hábitos, né? Mas pelo menos na minha época, assim, que era um pouco mais rígido, e tinha amigos meus que os pais puniam com relho
Se alguém sabe o que é relho aí, bota na internet, não sabe, bota na internet. Mas isso é uma coisa que a gente ainda vem do passado, né? E que a gente tem que ir quebrando, né? Se limpando. E realmente eu percebo em mim também essa coisa do tá tendo um momento bom, tá tudo de bom, e sabe, eu tenho que ficar atenta. Aí eu tenho que ficar atenta. Como assim? Tem que ficar atenta, né? Porque pode acontecer qualquer. E na cultura mais oriental, né, que seria na parte mais de meditação, eles têm essa questão mesmo de tu ver a realidade como ela é, tu viver, exatamente isso, essa questão da presença, tu viver, independente de tu julgar o que é bom, o que é ruim, né? Tu vive aquela situação, se tá passando por aquela situação, é porque tem aquele aprendizado, e sempre foi muito falado aqui, tanto nas lives, né, como o Equinaz, o Lázaro, falou bastante também aqui sobre a gente aprender, né, o que tem de aprendizado naquilo. Claro, é difícil, a gente tem que viver aquele momento, porque a gente sofre, a gente tem corpo humano, a gente sofre dor física, sofre dor emocional, alguém foi lá, nos xingou, a gente se magoou, mas tentar ressignificar, que é uma palavra que eu sempre tento botar para mim, assim, olha, ressignifica. Se essa pessoa está te dizendo alguma palavra que não é adequada, será que ela não está passando por alguma situação ruim? Então, ressignifica, não fica pegando para ti o que não é teu, né? E o que o Fábio tem no início, que ele todas essas dicas, essas coisas que são favoráveis para a gente se manter cada vez mais conectado com energias boas, de luz, né? Nossos mentores, né? A oração, assim, do fundo do coração, não precisa trazer muitas palavras difíceis, né? Mais aquela questão assim de agradecimento também, né? De eu estou vivo, que bom que eu tenho um teto, eu fico feliz, hoje eu tenho um teto, eu não moro na rua, eu tenho água. Alguns anos atrás, na minha infância, eu não tinha água quente. Essas coisas pequenas que para alguns é tão normal, né? Ter comida em casa, ter água limpa, né? Tem pessoas que não têm água limpa, água assim, sanitário, né? Uma fossa, enfim, um banheiro, né? Então, essas coisas assim que parecem bem cotidianas, a gente também tem que tentar agradecer cada vez mais nossa família ter saúde, né? A gente ter saúde e ter um trabalho fixo, se foi um trabalho eventual, aqueles R$5 que eu ganhei, né? De algum evento que eu fiz, alguma coisa. Então, cada vez mais a gente trazer para o nosso cotidiano essas coisas básicas. E uma coisa que eu não fazia até 2019 é o do Evangelho no Lar. Embora eu já tivesse ingressado no estudo espírita, né, em 2013, eu ainda não tinha inserido o Evangelho no Lar uma vez por semana, que nem o Lázaro falou. E aí, quando eu comecei a fazer, gente, teve uma transformação tão linda na minha casa, tão linda, assim, senti totalmente uma paz, mas assim, mas não uma paz só minha, das pessoas que estavam dentro da casa mesmo, assim. E as brigas diminuírem, né? Então, claro, a gente sempre vai ter alguma questão ou outra para resolver, mas diminuiu significativamente. Então, o cultuar o Evangelho no Lar também é uma coisa magnífica. E a gente tem a troca, né, com os integrantes da casa, e a água fluidificada, e aquele momento com os mentores.
Então, também é uma coisa que quem não faz, se começar a fazer assim, vai ver uma diferença também. Pelo menos eu senti no meu coração assim essa diferença de fazer o evangelho. É isso. Já falei demais agora, tô que nem o Fábio. Não, acho que vocês falaram necessário, é isso, né? Acho que esse vídeo ficou bem bacana. E, poxa, né, a Aline falando um ponto bem interessante que é o evangelho, e é verdade, né? Quando a gente começa a criar esse hábito de fazer uma prece, de abrir um evangelho, de abrir uma paginazinha de um livro qualquer, pô, lá na live a gente usa sempre aquele minuto de sabedoria. É uma paginazinha curta ali, dois parágrafozinhos ali que já vão te fazer refletir alguma coisa na tua caminhada, né? A história desse livro, inclusive, é muito bacana, que parece que o Pastorino, ele, enquanto estava indo para o trabalho de ônibus, na condução, ele escrevia aqueles trechinhos ali, né? Então, depois ele colocou naquele livrinho que é o Minuto de Sabedoria. Então, poxa, se a gente pega um Minuto de Sabedoria e usa ele só para tirar uma reflexão ao longo do nosso dia, quanta coisa já muda, né? Acho que é isso, a gente tem que deixar de ser muito automáticos, assim, né? Nas nossas respostas, nas nossas ações, e passar a refletir mais e perceber que a vida pode ser conduzida de forma diferente e melhor. Basta a gente também colocar essa nossa força de vontade em ação para melhorar o que está, né, no nosso cotidiano, no nosso entorno, assim a vida vai ficando mais leve mesmo. E eu acho que esse vídeo aqui está bem comprido já, pessoal. Não sei se a Dalila, a Aline querem comentar mais alguma coisa. Deixa eu só falar uma coisinha que está me vindo aqui há muito tempo. A gente ainda tem muita mania de esperar as coisas dos outros. É só uma história pequenininha. Às vezes as pessoas olham a gente e falam, para o Fábio é fácil, para a Aline é fácil, para a Dalila é fácil. Mas como a Aline falou, já passou falta de uma água quente. Eu também, eu lembro que eu não tinha dinheiro para comer. Muitas vezes eu passei fome para estudar. Mas uma coisa que a gente precisa ter a fé de que as coisas vão melhorar. Eu lembro que um dia eu dava aula particular e eu não tinha dinheiro para comer. E meu chinelo arrebentou, minha sandália. E eu tinha que andar uns 5 quilômetros para ir para casa. E eu estava descalço, porque eu não tinha dinheiro para comprar outra sandália. E do nada, chega um rapaz que saiu, estava vendo eu com a sandália arrebentada, levou um par de chinelo para eu ir para casa. Então, assim, a gente precisa confiar um pouco mais. Aparece as pessoas na hora que a gente precisa. Então, a gente precisa ter fé. Mesmo, às vezes, na situação que você pensa, não tem jeito. É pequeno, mas pensa, a pessoa saiu da casa dela, levou o par de chinelo, é claro que eu fui lá devolver um advogado, eu, naquela situação. Então, assim, a gente precisa confiar mais. Acho que é isso, então, pessoal. Obrigado. Pode falar, Link, pode falar. Confiar mesmo. É porque, assim, às vezes as situações elas estão bem críticas, né? Mas se a gente confiar e perseverar também, né? Não se entregar, a espiritualidade ela dá uma mãozinha. Mas nem sempre vem num tempo rápido, né? Então, às vezes, a infância dessa água quente demorou uns anos depois. Mas tem que confiar. Exatamente. Aline, Dalila, muito obrigado por hoje. Foi mais um estudo bem bacana. E, pessoal, a gente deixa aqui para vocês um abraço, muita paz e muita luz nas suas vidas. E lembrando aqui uma frase que há pouco tempo atrás, faz alguns dias, um mentor veio e falou para mim o seguinte: sejam felizes. É só isso que importa, né? Então vamos nos esforçar para alcançar essa felicidade que nós queremos ver na nossa vida, né? E no mais, deixe seu joinha no vídeo para fortalecer essa corrente do bem. Nos vemos no próximo estudo. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.